Vamos lá, galera, bom dia. Vamos dar continuidade aí no nosso projeto. Antes de apresentar aqui o slide, queria trazer isso aqui que eu estava montando agora pela manhã, só para a gente ter mais ou menos ideia, né, de onde nós estamos, tá? A princípio, né, o nosso projeto ele vai durar 14 dias, tá? Nós estamos iniciando hoje o dia 9, tá? Então, podemos dizer que nesse momento nós já chegamos a 50% do nosso caminho percorrido, tá? Por mais que 9 não é metade de 14, né? Mas nós já conseguimos avançar 50% porque a parte mais trabalhosa já foi superada, tá? Que foi a parte da introdução, né? Que nós fizemos no assunto, falamos um pouco sobre o que seria dados, o que seria uma cultura data-driven, os 5 Vs e tal, e apresentamos o nosso cenário, né? Que a gente estaria trabalhando, né? Dedicamos depois muito tempo, que era o esperado, que era justamente para a gente falar referente à base para a gente iniciar o modelo dos dados, tá? Que era o que? Nós falamos bastante sobre cardinalidade, MER, os tipos de dados que são extremamente importantes também, formas normais, como a gente faz uma normalização de uma tabela, e entramos no assunto modelagem de dados, né? Falamos também sobre dicas, né? Aquela questão de você ter um padrão de desenvolvimento, não colocar palavras reservadas, descrever os objetos, né? Explicar por que ele está ali, qual a funcionalidade dele, não nomear colunas com espaço, caracteres especiais e tal. E nos dias 5, 6 e 7, né? Nós focamos em quê? Na parte um pouco prática, né? Um pouco hands-on, né? Que é onde nós criamos a nossa estrutura no banco, conhecemos o script que faz a geração dos nossos dados, né? Aprendemos também a carregar esses dados no SQL Server, né? Só que nesse caso nós fizemos carregando no on-premise, tá? E depois, com o auxílio do Visual Studio, né? Replicamos essa estrutura criada no on-premise junto com os dados, né? E fechamos esses dias aí falando um pouco de C I C D, né? Uma breve introdução sobre o Git, uma pincelada sobre branch e pull request, né? Ontem nós falamos de um assunto de uma relevância absurda dentro de um projeto, seja ele qual for, tá? De TI, qual for o projeto, né? Que é a documentação, né? E utilizamos a documentação, na verdade, criamos a nossa documentação em cima do MKDocs, né? Iniciamos o projeto com uma documentação pré-pronta, né? E atualizamos ontem, né? Mostrei para vocês o que eu fiz, né? Como eu atualizei, como que é a funcionalidade do MKDocs e como que a gente pode fazer a publicação dele lá no nosso Git page, tá? Então, a documentação está pronta, atualizada até o dia de ontem, tá? E hoje a gente vai iniciar o assunto de arquitetura, tá? Então, talvez esse dia daqui a gente não vai concluir tudo, tá? Amanhã a gente vai abordar um assunto que é referente à construção dos nossos KPIs, tá? Ou mapeamento, né? Nem a construção, né? Quais são os KPIs que nós podemos extrair dos nossos dados, né? Se for possível, um breve rascunho sobre os dashboards que nós vamos estar criando. E também abordar boas práticas, né? Aí a galera de Power BI, o Wallace, o Farid, eles vão estar trazendo aí o que seriam boas práticas dentro de uma solução de Power BI, tá? Lá para a semana que vem, a gente já vai começar
a pegar a arquitetura que nós falamos, né? E vamos ver como é que a gente vai aplicar ela dentro do Databricks, né? Criar arquitetura medalhão lá dentro, e brincar um pouco com essas informações. No dia 12, nós vamos fazer o quê? Nós vamos começar a trabalhar nossa modelagem multidimensional, né? Da mesma forma como eu trouxe aquela modelagem transacional, tá? Modelagem relacional que nós falamos, eu vou trazer uma modelagem multidimensional. Algumas pegadinhas vão estar contidas lá dentro, tá? E vamos ver como é que essa estrutura ela é aplicada no Databricks, tá? Concluído esse dia, no 13º dia, a gente vai fazer o quê? Os dados que nós criamos aqui no Databricks, nós vamos levar para o Azure SQL, tá? Para o Power BI conseguir consumir essas informações diretamente da nossa nuvem, tá? E aí a gente conclui o nosso projeto, tá? Essa segunda etapa, ela é uma etapa muito prática, tá? Então, assim, vamos ter a parte teórica? Vamos, mas ela é uma parte muito prática, tá? Então, a gente vai falar fortemente sobre SQL, Python, PySpark, Databricks, vamos falar muito de modelagem multidimensional, que é um assunto que as empresas cobram muito em entrevistas, tá? Então, vamos bater também fortemente nesses conceitos, principalmente quando a gente fala na parte dimensional, né? O que é o conceito de um Slow Change Dimension, quais são os seus tipos, tudo isso envolve a questão de versionamento de dados dentro de uma dimensão, tá? Mas isso daí é capítulos para os próximos encontros, beleza? Ficou claro? Alguma dúvida? Ficou faltando alguma coisa para a gente incluir aqui? Esse assim, o dia 10, dia 5 não é o dia do mês, não, tá? Só são os dias dos nossos encontros, tá? Mas assim, eu pensei dessa forma da gente estar trabalhando, tá? E cara, se a gente precisar estender por mais um dia para ficar mais suave para todo mundo, tá? Se ficou algum conceito obscuro, a gente expande mais um dia, tá? Por mim não tem problema nenhum. A ideia é todo mundo sair daqui com conhecimento na mente, tá? E, pô, beleza, entendi certinho como é que isso aí funciona e não tem nenhuma dúvida. Cara, enquanto existir a dúvida, a gente vai continuar falando, tá? Não, não tem problema em relação a isso não, tá? Vamos lá então, avançando? Cara, eu detesto esse negócio do Teams, cara, que ele fica aqui, cara, eu não consigo tirar essa merda. Ah, saiu. Só reclamar que ele sai. Beleza. Então lá, vamos lá. Começar nossa brincadeira aqui, né? Como nós falamos lá, né? Vamos falar um pouco sobre arquitetura de dados, tá? Vamos lá. O que vocês entendem, né, sobre essa parte de arquitetura de dados, tá? Vamos lá. Chegou o dia, mas primeiro um pouquinho de fundamento, né? Vamos lá. O que você entende por arquitetura de dados? Não precisa falar todo mundo junto, não, tá? Um de cada vez, tá? Vamos melhorar. O que vocês entendem por arquitetura, tá? Só para a gente não focar só em arquitetura de dados. Tu viu meu slide, porra? Tu viu meu slide? Vamos lá então. Segue lá, segue lá.
Entendi. Bacana, bacana. Mais alguém? Mais um, mais um, mais um? Manda aí, pô. Então vamos lá. Vamos lá. Eu trouxe aqui uma descrição de um autor desconhecido, tá? Que ele fala o quê? Uma arquitetura de dados é um plano estruturado que define que vai definir, na verdade, né, como os dados serão coletados, armazenados, processados e acessados em uma organização. Então, assim, Matheus, pegando um gancho no que tu perguntou aí, né? Pô, qual a diferença entre arquitetura de dados e modelagem, né? A modelagem, ela está mais voltada para como nós vamos imputar os dados dentro do nosso banco de dados, ou seja, onde os dados serão depositados. A arquitetura, ela já está mais envolvida em que como você vai fazer para esses dados chegar na modelagem que você escreveu, sacou? Então, assim, a modelagem, você falou assim, cara, eu peguei a empresa do meu pai, do pai do Magno, tem essas colunas, tem essas tabelas, tem essas informações, tá? Mas como que eu vou fazer para esses dados saírem do sistema onde as vendas são armazenadas, né? Para chegar até o meu destino, ou seja, eu tenho que fazer com que esses dados virem o que? Informação, certo? Como é que você vai fazer para construir isso daqui, ó? Então aqui, ó, olha o que ele completa aqui, ó. Ela serve como um guia para garantir que os dados sejam gerenciados de forma eficiente, segura e consistente, atendendo às necessidades da organização. Manda aí. Exato, exato. Isso aí a gente vai falar um pouco mais à frente, tá, Magno? Então é assim, quando você monta uma arquitetura, né, o que que a empresa ela espera, né? O que que seria uma arquitetura de fato, né? É um processo que vai te dizer exatamente isso que eu te expliquei agora, Matheus, o caminho que o dado vai fazer da origem até o destino, ou seja, em alguns lugares até chegar a um dashboard, mas pode chegar só até um Excel ou pode chegar só até um banco e lá fazer uma consulta, né? Então o que que acontece? O dado ele está no RP, né? Então ele tem que sair do RP de alguma forma, né? Ou seja, tem que ter algum processo de coleta desses dados. Então, hoje em dia, nós temos dois tipos de processo, o ETL e o ELT, tá? Então, o que esse processo faz? Ele vai fazer o quê? A coleta dessas informações. Ele vai conectar no sistema da empresa do pai de vocês, tá? Vai conectar aqui e vai tirar essa informação daqui e vai levar para onde? E vai levar para um banco de dados, para um arquivo, ele vai levar esse dado para algum lugar. Ou seja, ele tem que extrair essa informação do sistema e levar para algum lugar. Ó, beleza, ó, extração. Aí o que acontece? Isso quando a gente está falando de ETL, tá? Quando você extrai o dado daqui, o próximo passo é o quê? Você aplicar algumas transformações. Então você extraiu esse dado e esse dado virou um arquivo. O próximo passo que você vai fazer? Você vai pegar esse arquivo daqui, ó, e vai tratar ele. Tratar definir o data type correto. Às vezes você extraiu uma tabela e essa tabela ela veio com esse arquivo gerado aqui.
veio com 10 colunas, mas você só vai usar 5. Então, tudo isso daí vai estar contido nesse processo de transformação. E, geralmente, dentro de uma arquitetura, né, isso daqui vai estar como? Eita, caramba. Aí, falha técnica. Então, isso daqui vai estar o quê? Vai estar armazenado. Essa segunda etapa de transformação aqui. Quer ver? Vamos pegar um outro aqui embaixo para a gente poder exemplificar melhor. Então, aqui, ó. Vamos olhar para esse desenho daqui. O que ocorre nesse caso daqui, tá? O SAP BW, ele é como se fosse uma ferramenta de ETL da SAP, tá? Então, o que o SAP BW faz? Ele conecta no SAP e gera informações, tá? Então, vamos pensar assim, esse cara daqui conectou aqui e vai extrair aquelas informações que nós mapeamos. Cliente, vendedor, loja e tal. Então, o que ele vai fazer? O próximo passo dele aqui é pegar essas informações e depositar aqui diversos arquivos. E ver aqui, depositou diversos arquivos. Tá? Então, o que acontece? Aqui, ele fez a etapa da extração. Tá? O próximo passo que a gente tem na camada de BI, né, na nossa arquitetura, ela consiste basicamente nesses 3 carinhas aqui, tá? Então, o que ele vai fazer? A gente tem aqui o nosso ETL, tá? Esse primeiro ETL vai fazer o quê? Ele vai pegar esse arquivo daqui e vai subir para a nossa staging area. Ou seja, ele vai ler o arquivo e vai falar para o arquivo assim, cara, vamos virar uma tabela? Pá! Quando ele executa, esse arquivo ele vira na sua totalidade uma tabela, tá? Então, geralmente na staging area, você não faz nenhum tipo de tratamento de dados, tá? Você ingere o arquivo do jeito que ele vem, com os mesmos nomes de coluna, com os mesmos tipos de dados que o cara definiu para você. Você não faz nenhuma transformação, ou seja, você vai pegar aquele arquivo e vai jogar ele para dentro do teu banco de dados. É a mesma coisa, um Ctrl+C, um Ctrl+V, só que para um banco de dados. Aí você vai ter um outro ETL que vai fazer o quê? Vai pegar esse dado, vai transformar ele e vai salvar ele aqui dentro da ODS. Ou seja, na ODS ele vai normalizar esse dado. Vai transformar naquela estrutura bacana que nós temos lá no nosso modelo e tal, e jogou ele para dentro. Beleza. Aí aqui você já consegue ver o quê? A mesma estrutura que o cara do SAP vê aqui dentro. Você vai ver a tabela de vendas relacionada com a tabela de cliente, com a tabela de loja, com a tabela de cliente, de produto. Então ali você já consegue falar o quê? Pô, beleza, a modelagem de dados foi feita ali. É uma modelagem relacional, tá? Não é uma modelagem dimensional. Ali você não tem fatos e não tem dimensões, tá? Você vai olhar somente para quê? Somente para as tabelas. É como se você estivesse olhando no back-end do sistema do pai de vocês, tá? Você está olhando ali por trás dos bastidores e fala assim, ah, tá. Esse dado, quando ele cadastra lá, cai para cá, cai para lá, tô vendo tudo aqui dentro. Aí quando chega na terceira etapa, que é o quê? Aqui ele extraiu, tá? Essa etapa. Aqui ele fez o quê? Esse carinha daqui, ele fez a transformação e chegou a etapa dele pegar esses dados que ele tem aqui, de desnormalizar, ou seja, aquela tabela, aquele momento que você pegou a tabela de cliente que tinha aqui no SAP, onde estava tudo junto, cliente, endereço, telefone, e você normalizou aqui, colocando na seguinte estrutura. Ah, um cliente, ele tem telefone, ele tem endereço, né? Então vamos botar aqui, ó. O meu cliente, ele tem telefone e o meu cliente, ele tem endereço. Então você normalizou a sua tabela dessa forma. Oh, bosta, foi mal. Então, fugiu tudo. Então você normalizou essa sua tabela.
Eita, o D2 está nervoso. Vamos lá. Então você normalizou a sua tabela aqui na ODS. Quando você vai carregar no DW, você desnormaliza. Aquele conjunto de 3 tabelas que você criou aqui em cima, né? Vou botar de novo rapidinho. Cliente. Endereço. E telefone que você tinha aqui, elas estavam relacionadas assim. Quando chegar aqui na camada de DW, isso aqui vai fazer o quê? Isso aqui vai juntar e vai virar a sua dimensão de cliente. Você vai juntar todas as informações, porque a ideia do modelo multidimensional é você desnormalizar as tabelas, tá? E ter o menor número de tabelas para você juntar com a sua fato. Porque quanto menor for o número de joins, mais rápido vai ser a sua consulta, tá? Então, nessa etapa daqui, ó. Nessa etapa daqui, o cara fez a extração. Nessa etapa daqui, ele fez a transformação. E nessa etapa daqui, ele fez a carga dos dados, tá? É justamente a questão do ETL. Extraiu do SAP, jogou para um arquivo. Aí ele vai ter o consumo para cá. Isso daqui não é muito considerado nem extração, nem transformação e nem carga de dados, tá? Porque aqui é só uma etapa de converter um arquivo para uma tabela, tá? Isso daqui é sempre temporário, essa estagiária, tá? Toda vez que você executa uma carga aqui, ele realiza 2 ações, tá? Ele trunca a sua tabela, ele carrega os dados sempre, tá? Aqui não guarda histórico. Aqui não, aqui você já vai ter todo o histórico do seu dado. E aqui você tem o histórico dele, só que numa modelagem multidimensional, tá? Vamos voltar para cá. Então, pegando o gancho aqui de novo, o processo de ETL, ele vai vir no sistema e vai gerar as informações que a gente vai precisar. No final, a gente vai ter o quê? Aquela informação que o pai de vocês quer receber. Ou seja, a fato pronta com as suas dimensões, só que ele não vai ver pelo banco. Ele vai acessar o dashboard e vai conseguir acompanhar todo aquele fluxo que lá no início, pô, vocês tinham que entrar no sistema, exportava um Excel, mandava para ele, ele fazia aquele PROC-V dele, fazia aquelas transformações e montava o coisa dele lá para ele poder levar a apresentação. Nesse momento aqui, isso não vai existir mais. Por quê? Porque você já vai estar entregando para ele isso pronto dentro de um dashboard. E, claro, né, essa nossa esteira aqui, ela vai ter sempre o quê? Um agendamento em que ela vai ocorrer em algum determinado período do tempo, esse processamento todos os dias, tá? Ou uma vez por semana, isso aí vai depender do que o negócio vai precisar, tá? E o mais importante de tudo, cara, é que o mouse não quer ajudar, é que tudo isso daqui tem que estar o quê? Alinhado à estratégia da empresa, tá? Bora lá, tem algo a complementar? Pode falar.
Exatamente. Eu também nunca vi. Eu também nunca vi. É porque assim, nas empresas que vocês passarem, pelo menos onde eu passei, eu percebi isso, né? Que um arquiteto, na maioria das vezes, é o quê? É até uma promoção que um sênior, por exemplo, que é engenheiro, recebe. E por ele ter muita bagagem, muita experiência naquilo dali, ele acaba virando o quê? O arquiteto da empresa, né? Exato, exato. Porque assim, todo esse bate-papo que a gente tem, que a gente falou lá no início, né? Uma coisa que a gente fala muito nos encontros, que uma sementinha que eu plantei na cabeça de vocês que germinou, que é a questão da análise de negócio, né? Toda aquela reunião que você faz com o negócio para entender o processo, né? Se a empresa tiver um arquiteto, ele tem que estar envolvido em todos esses bate-papos, porque, cara, ele que vai te dar a sustentação. Eu falo assim, ó, cara, beleza, para isso daqui, ó, a gente vai precisar dessa estrutura daqui. Por que eu tô falando isso, né? Porque pegando um gancho no que você falou, né, Magno? Pensando lá na engenharia civil, né? A gente também tem tudo isso, né? Por exemplo, uma arquitetura, ela tem, digamos assim, 5 steps, né? E assim, eu coloquei como se estivesse evoluindo, mas não necessariamente tem que ser nessa ordem, tá? Que é igual que você falou, cara, eu posso pensar que uma arquitetura é igual a construção de uma casa. Sim, claro, concordo plenamente com você, porque assim como uma casa, né, um prédio, sei lá, ele tem aquela planta, né, que o pessoal nem eu não sei dizer qual é a diferença de uma planta baixa e de um outro tipo de planta, nem sei se tem. Ela serve para quê? Para orientar você na construção, né? Ou seja, como que aquela casa vai ser construída? Você, quando ganhou na Mega Sena, tu não chegou pro cara e falou assim, cara, eu quero construir uma casa. Tá, beleza, mas como que é essa casa? Como que os cômodos vão estar divididos? Vai ter quantos andares vão ter? Garagem, vai ter sauna, vai ter piscina, vai ter tudo. Então, assim, você faz um desenho da arquitetura, né? Então, em teoria, ele fala aqui, ó, que uma arquitetura de dados, no fundo, ele fornece um plano que vai definir como os dados da organização serão coletados, né? Onde eles serão estruturados e, cara, vamos armazenar isso aí aonde? Aonde que nós vamos colocar isso? É igual uma casa, né? Você chegou lá, por exemplo, pegou aqui, ó, cara, eu quero construir essa casa, tá? Mas como que você fez a divisão disso daqui, né? Ah, beleza, embaixo é sala, cozinha, um salão de jogos e em cima os quartos. Beleza, você montou a planta da sua casa, né? E, cara, outra coisa também é ela tem que estar solidificada, né? Ela tem que ter uma infraestrutura para suportar ela. Então, ó, precisa de uma infraestrutura robusta, principalmente isso, tá? Quando você está falando assim, pô, vou construir a minha arquitetura, pô, construir meu modelo de dados. Você lembra que eu falei para vocês que quando você está construindo um modelo de dados, você, de certa forma, você, claro que tem muita pergunta que eles vão fazer para você que você não vai conseguir responder, mas pelo menos um cheiro você tem que ter. Por exemplo, qual é a média de vendas da tua empresa mensal? Quantos clientes você tem por mês? Por que eu estou te falando isso? Porque quando você está montando seu modelo de dados, aquilo dali não vai servir somente para você falar assim, cara, eu tenho essas tabelas daqui e eu vou dividir os meus dados dessa forma, ou seja, cliente vai para a esquerda, vendedor vai para a direita. Não, cara, isso também vai ser base para você fazer o que? A estimativa de crescimento do seu servidor. Ou seja, você vai falar assim, cara, eu preciso de um hardware com essa especificação aqui.
Por quê? O cara fala assim, pô, cara, mas tu tá exagerando. Aí tu vai falar assim, não, não tô exagerando, ó. Eu peguei os nossos dados históricos aqui. Isso ocorre muito quando você faz migração de sistema, né? Eu peguei os nossos dados aqui e eu vi, cara, que a estimativa média de crescimento das tabelas é essa daqui. Isso daqui representa tantos gigabytes por mês, que vai representar tantos gigabytes por ano. E, cara, se a gente está falando que a gente vai ter um projeto que ele deve durar pelo menos 5 anos, ou seja, você quer fazer um investimento, e esse investimento agora tem que durar pelo menos 5 anos, eu preciso ter pelo menos esse provisionamento aqui de recurso para suportar esse nosso crescimento. Ou seja, é uma média que você fez. Não é uma coisa real. Você pegou o quê? Você pegou dados históricos e falou assim, cara, durante 5 anos tu cresceu isso, cara. Se você não comprar um o cara você não quer a metade. Beleza, mas a metade vai durar a metade do tempo que você quer, tá? Vai chegar nesse período daqui que você vai começar a deixar o DBA com água no pescoço. O cara fala assim, cara, tá acabando espaço em disco. Tá acabando espaço em disco. E se sua solução é uma solução on-premise, ela é pior ainda. Porque, cara, existe uma burocracia absurda para você comprar um hardware novo. Primeiro, você vai ter a burocracia para passar pelo departamento de compra, se sua empresa for grande. Vai ter que passar por aquela esteira de que cotação, aprovação. Aí, beleza, aprovou, comprou. Quanto tempo que o cara vai demorar para te entregar? Quando que você vai poder instalar aquilo ali, né? Ou seja, você vai ter que pegar uma janela da tua empresa e falar assim, cara, esse dia aqui eu vou ter que parar o funcionamento, ou você vai ter que pagar às vezes hora extra para o cara trabalhar no final de semana, porque o sistema só pode parar no final de semana, ou só pode parar tal horário, você vai ter que ter uma contingência para aquilo dali. Então, assim, na arquitetura você define tudo isso, ó, incluindo servidores, bancos de dados, rede, tudo isso. E isso daqui também vai influenciar lá no teu ETL. Porque assim, quanto mais informação você vai estar trazendo para o seu processo, mais processamento ele vai fazer. Então, assim, cara, tudo isso vai pesar. Com o passar do tempo, isso vai jogar muito contra você. Porque no começo, cara, tudo é flores. Tá começando um sistema do zero, cara, às vezes aquele recurso baixinho que você provisionou lá vai te atender super de boa. Mas com o passar do tempo, cara, isso já não vai ser dessa forma. Então é assim. Outra coisa que ele fala também, a arquitetura de dados define a estrutura dos dados, como tabelas em um banco de dados ou documentos de um sistema serão armazenados. Ou seja, entra a parte da modelagem, né? Aqui a modelagem fez o que? Ela casou com a sua arquitetura. Você planejou, você criou seu plano para você construir a sua arquitetura. Você definiu a sua infraestrutura e agora você está vendo como que você vai receber essas informações, né? Porque dando um passo aqui atrás, ele fala que o quê? Ó, é o caminho que o dado vai fazer desde a sua coleta, passando por transformações, passando pela geração de informações até chegar até a geração do dado no dashboard. Ou seja, beleza, você está extraindo dado, está gerando arquivo, está gerando banco de dados. Mas isso aí você tem que ter um layout de como isso daí vai estar sendo armazenado, né? Não, os meus arquivos vão ficar num servidor de file server. Você tem que pensar também, por exemplo, beleza, estou extraindo arquivo todo dia. O storage não é eterno. Como é que você vai fazer? Vai fazer backup em fita ou em disco e depois apaga o arquivo? Alguma hora você vai ter que pensar nisso daí. Como é que eu vou tratar dessa informação? Como é que eu vou me virar quando eu não tiver mais espaço em disco? Aí tu vai falar assim, cara, eu preciso extrair e não consigo armazenar. Fala aí, Wallace.
Exatamente, ótimo ponto. E assim, eu falo para vocês que assim, entre esses 5 pontos, eu acho que é muito difícil você falar assim, cara, esse daqui é mais importante do que o outro, esse daqui. Então, assim, eu coloquei nessa escadinha, mas novamente, não acham que tem que começar dessa forma. Só para a gente ver como é que são as etapas, tá? Partindo pro quarto ponto aqui, cara, isso daqui, cara, também é uma faca de dois gumes, né? Porque assim, quando a gente está falando em trabalhar com dado, né? Ou seja, eu tô tendo a informação de vocês. Imagine quantas compras vocês fazem no e-commerce, que vocês colocam endereço, telefone, nome completo, CEP, CPF, cartão de crédito, às vezes quando a gente manda salvar lá. Então, assim, olha a quantidade de dados pessoais que nós estamos confiando naquele serviço, né, naquela empresa, e estamos colocando ali na mão dele. Então, assim, a questão do acesso à informação e segurança desses dados digamos assim, é um ponto também crucial na nossa arquitetura, né? Então, mesma coisa, voltando agora para olhar para um banco de dados, né? Imagina que na sua empresa você tem um RP e dentro desse seu RP você tem que ter o quê? Os dados dos seus clientes e você tem lá dentro o que? A folha de pagamento da tua empresa. Aí você chegou num determinado momento e falou assim, cara, eu preciso de um consultor para me ajudar aqui a identificar um problema que está tendo. E geralmente um consultor ele vai chegar com um super usuário porque ele vai precisar ter quase que a permissão do usuário de sistema para às vezes ele conseguir mapear por onde aquele problema está acontecendo. Agora tu imagina se ele é um consultor mal intencionado e ele tem acesso ao banco de dados, ele conhece todas as tabelas, ele começa a ver o salário dos funcionários e do nada aquela informação vaza de alguma forma. Então, assim, quando eu era DBA, eu tinha uma rotina que todo dia, a cada 5 minutos, essa rotina ela era executada e verificava se algum usuário tinha tido a sua permissão modificada. E assim, nem eu, como DBA, eu colocava no meu usuário acesso a algumas informações, tá? Então, o que a gente tinha lá nessa empresa? A gente tinha o usuário de sistema que tinha permissão a tudo. Quem tinha acesso à senha desse usuário era o gerente de TI, o diretor de TI, o vice-presidente da empresa e o presidente. E essa senha ficava dentro de um cofre também, tá? Esse cofre, ele era o quê?
Só quem sabia a senha eram essas 4 pessoas do cofre. Então, se vazasse essa informação, foi algum deles. Eles tinham também, os usuários deles também poderiam ter acesso a essas informações. Então, informações de faturamento da empresa, folha de pagamento, premiação, essa questão de comissão de vendedor, tipo, não era vendedor em si, né? Eram pessoas que eram responsáveis pelos contratos. Então, se o cara pegou um contrato de 5 milhões, ele tinha uma premiação em cima daquilo dali. Então, só quem tinha acesso a essas informações eram eles. Então, assim, a minha rotina, ela ficava verificando que se algum engraçadinho pegou acesso do banco e adicionou uma permissão em algum usuário. Se tivesse, a rotina pegava, gerava um e-mail informando o cara, e aquele e-mail dali automaticamente ele virava uma reunião de sala de crise. Porque a gente precisava identificar quem foram as pessoas ou quem foi a pessoa que teve acesso àquela informação. Então, assim, o consultor às vezes chegava e falava assim, pô, preciso ter acesso ao dado dessa tabela aqui. A gente falava, tá, beleza, tá aqui o formulário, tu preenche, explica por que você quer ter, que a gente vai submeter a aprovação dos gestores. Aí, por exemplo, era um dado do financeiro. Então, além desses 4 que eu falei para vocês, o gerente do financeiro também tinha que estar envolvido nessa aprovação. Se ele falasse, não, cara, o Wallace não tem que ter acesso a isso, nem o presidente da empresa mudava a palavra dele. Então, assim, era questão de você ter o quê? Uma garantia ao acesso à sua informação, porque às vezes o cara estava pegando o quê? Uma informação mega importante de quanto que você ofertou naquela licitação e vai vender esse dado para uma outra empresa que quando tiver um próximo processo de leilão, de licitação, ele já vai ter uma informação confidencial sua e vai usar aquilo como uma forma de conseguir pegar aquele contrato da tua empresa, tá? Então, assim, quem trabalha com banco de dados, cara, tem essa responsabilidade muito grande, tá? Que é o quê? Permitir acesso a quem deve acessar. E, por exemplo, se esse consultor que eu falei para vocês logasse na aplicação, pelo usuário dele ser um usuário super usuário dentro do banco, ele conseguiria ver essas informações de salário, essas coisas todas. Só que era tudo auditado. Então é assim, ele assinava um termo de compromisso, né, um termo de confidencialidade, e falava o seguinte, cara, dados sensíveis, se for vazado, você está medindo as sanções jurídicas. Então, era tanto crime, você ia responder numa instância criminal, tá? Então, é assim, é um pilar muito importante esse, tá? A questão do acesso e segurança à informação. Quer falar, Renato? Vai lá. Sim, porque que acontece? A gente ia procurar primeiro o quê? Se teve aquela modificação, aí a gente ia para o log do banco de dados. Aí no log a gente pegava quem foi que fez. E dificilmente, assim, um cenário desse passava em branco, tá? Era muito difícil. Aí ocorria penalidades desde uma advertência verbal e, em alguns casos, até demissão, tá? É. Porque lá a gente trabalhava muito com contrato público, então a gente não podia estar divulgando essas informações, tá? E assim, e esse próximo pilar que eu coloquei aí, a manutenção e evolução, cai muito sobre o que vocês falaram e esse ponto que o Wallace trouxe pra gente aí, né? Que é o quê? Não basta você criar a arquitetura e falar assim, pô, beleza, tá aí. Já fiz o meu trabalho, já ganhei meu salário, vem próximo. Não, cara.
Você tem que estar o tempo todo monitorando, escutando aquilo dali, vendo como é que estão os seus processos. A questão que eu falei para vocês, como é que está o servidor? Como é que está o provisionamento? Às vezes você foi lá no Azure, ele provisionou um serviço e, pô, aquele serviço agora, ele precisa ter em alguns momentos do tempo, ele precisa ter um up, aí depois tem um down para poder voltar aquilo ali, né? É igual essas empresas de e-commerce. Vocês já pararam para pensar como é que deve ser o cenário dentro de uma Black Friday? Tu falar assim, cara, no meu dia a dia eu tenho um servidor bacana. Mano, mas quando chegar uma Black Friday, talvez você vai ter que reservar uma instância absurda para poder atender o teu público. Porque assim, o teu cliente, ele quer comprar, mas ele não quer esperar. Se aquilo ali tá demorando muito, ele vai dar dois F5, não funcionou, pô, parte para outra. Vai embora.
Exatamente, né? A questão do monolito que foi quebrado em microserviços, né? Então, assim, pessoal, os 5 pilares que eu destaco com grande importância numa arquitetura são esses 5, tá? Plano de construção, a infraestrutura, o layout e design, acessibilidade e segurança e uma manutenção e evolução, né? A gente pode dizer assim que uma arquitetura, assim como uma casa, né, não foram desenvolvidos para ficar parados daquele jeito, tá? Eles precisam estar em constante evolução para poder atender o quê? Ó, a estratégia da empresa. Então, é assim, o seu pai, Magno, e o do Matheus, eles não vão querer investir o dinheiro deles, pô, porque achou aquele conjunto de caixinhas bonitão, né? Não, cara, ele quer ter isso, por quê? Porque isso vai agilizar na tomada de decisão, tá? Então, é assim, seguindo, né? Exatamente o ponto que o Magno e o Wallace trouxe, né? A analogia de uma arquitetura de dados, né, com uma arquitetura no ramo civil, né? É como que você vai fazer o quê? Vai fazer para construir a sua casa. Então, seguindo esses 5 pilares aqui, é a mesma coisa, né? Você não vai querer que na tua casa qualquer pessoa tenha acesso, né? Então, a questão da acessibilidade e segurança também vão estar ligados a esse ponto aqui. Vai ter que ter um portão, como é que vai ser a fechadura, vai ser eletrônica, vai ser por chave, vai ser por aproximação de um cartãozinho, aí você vai ter que definir. Mesma coisa, a infraestrutura, como é que você vai montar ela? O que, que vai fazer para sustentar ela? Ó, o plano de construção seria a planta baixa que você fez, né? Opa. O layout é o quê? Como você quer que a sua casa fique no final da obra, né? Eu sei, você vai gastar dinheiro para construir uma casa dessa forma. Acessibilidade nós já falamos e, cara, uma manutenção vai ser o quê? Cara, vai ser uma melhoria que você vai estar fazendo na tua casa. Por exemplo, vai ter que cuidar do quintal, vai ter que pintar um muro, às vezes depois você fala assim, pô, cara, não gostei dessa fachada, não vou trocar. Então você vai modificar ela para quê? Atender a sua demanda. Ah, não, agora eu preciso de mais um andar, porque, pô, o Magno agora já está com 5 filhos. Então, pô, precisa construir mais um andar aí que é só de quarto para botar a molecada lá para brincar. Então, assim, é uma evolução constante, tá? Não para, tá? Beleza, e se você for pensar assim, pô, a nossa casa é a nossa planilha, como é que vai ser, né? Como é que a gente divide isso por quartos, né? Por cômodos, né? Então, a gente vai ter um cômodo que vai ter que suportar os dados de venda e os seus itens, né, de venda. Nós vamos ter um cômodo para armazenar os nossos clientes, um para armazenar os nossos produtos, né? Digamos assim, que seria o nosso estoque. Um local onde nós vamos ter os nossos vendedores, os dados da nossa loja, né? E a nossa forma de pagamento, tá? Então, isso daqui compõe a nossa casa. Então, assim, como é que ficou a divisão dos nossos cômodos olhando para o nosso modelo de dados, né? Então, assim, beleza. Você colocou cada um no seu quadrado. Nesse modelo daqui, tem até um plus que eu coloquei aqui, que não tem lá no nosso, né? Que é o quê? É a normalização da tabela de cliente, onde a gente separa os dados de endereço e telefone em duas estruturas apartadas, tá? Então, assim, de certa forma, a nossa casa fica assim. E como é que seria a planta detalhada da nossa arquitetura, né? Ou seja, como é que surgiu esse nosso projeto, né? Então, é assim, esse nosso projeto, ele vai ter o quê? Ele vai ter como origem o nosso Azure SQL, que é o banco que nós criamos nos encontros anteriores, né? Nós vamos ter um mecanismo que vai fazer o quê? Vai consumir esses dados aqui, tá? Então, esse cara vai extrair esse dado daqui e vai armazenar na nossa land zone, ou seja, em formato de arquivos. Vamos ter que pensar como é que a gente vai tratar esses arquivos depois que eles estão dentro dessa nossa camada, né? Porque, como eu falei, a gente não pode só jogar o arquivo lá. Beleza. Como a nossa arquitetura, essa arquitetura que foi montada aqui, ela é uma arquitetura para ser desenvolvida na nuvem, né? Tudo que você coloca lá vai consumir alguma coisa e vai gerar um consumo na sua fatura do cartão, tá? Então, assim,
Depois que a gente extrai, né? Aí aqui a gente tem o que? O processo de ingestão desses arquivos, né? Ou seja, esse carinha daqui vai acessar a nosso storage e vai jogar esses dados para a camada bronze, tá? Vamos ter um outro cara que vai consumir a camada bronze e vai jogar para a camada silver. Vai ter um outro carinha que vai ler da camada silver e levar para a camada gold. E vai ter um outro carinha que ele vai fazer o quê? Vai devolver esse dado para o nosso Azure Database, só que no formato multidimensional, com a estrutura de fatos e dimensões. E aqui, o nosso amigão Power BI para gerar o quê? Os nossos indicadores. Aqui tem um ponto bastante importante, tá? Você lembra que antes eu falei para vocês sobre ETL, né? A nossa arquitetura ela vai seguir o padrão ELT, tá? Por que ELT? Porque eu vou extrair o dado e vou carregar ele na minha lente zone, tá? Ou seja, primeiro eu tiro da minha origem, trago para minha casa e falo assim, agora eu tenho um dado. E depois, nesse quadrado pontilhado aqui, entra a etapa de transformação, tá? Então é assim, nesse momento daqui, eu tenho só uma origem, ou seja, ele é o que? Ele é um dado estruturado, ele está bonitinho dentro de tabelas que são divididas em linhas e colunas, mas eu poderia ter aqui outras fontes de dados não estruturadas. Por exemplo, o pai de vocês contratou uma empresa, uma agência, que essa agência vai fazer a gestão dos dados na rede social, de como está a aceitação do negócio. Então, essa empresa ela vai entregar para você aqui, sei lá, um CSV, um JSON, alguma coisa, e que esse dado, no final, ele também tem que parar aqui, ó. E teu pai quer ver como é que está esse indicador aqui também. Você pode ter também aqui o seguinte, um sistema que armazene o que dentro desse sistema? Os chamados que os clientes ligam para vocês, as reclamações que eles fazem no seu e-commerce, pô, é uma merda, demora para entregar. E aqui, além de você trabalhar com a parte do BI, diz aí, Magno, o que a gente pode fazer também aqui referente a Data Science, que todo mundo fala como exemplo. Então, quando a gente começa a analisar os dados de reclamações de cliente, o que o pessoal costuma fazer muito numa solução de Data Science? Aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode começar a ver o quê? Por que eu estou perdendo meus clientes, né? O famoso churn, né? Então, é assim, por que... Exato. Então, é assim, pô, se eu tenho muita reclamação, será que vale a pena eu manter esse fornecedor desse produto? Será que não vale a pena eu trocar de fornecedor? Ou a... Ah, exato, exato. Então, assim, eu troquei, esse exemplo que você trouxe foi muito fantástico, tá, Mário? Porque na conta que eu tenho aqui, eu troquei de banco justamente por causa disso, porque eu fiz 3 pagamentos, e beleza, você faz o pagamento, você fala assim, porra, tá pago, né? Recebeu o comprovante, imagina, eu moro no apartamento do pai do Magno, pô, mandei o comprovante para ele, transferência do Pix, fiz o Pix, mandei, tá, enviei.
Aí, pô, 3 dias depois, o pai do Magno começa a me ligar. Pô, Gabriel, só, cara. E o dinheiro do aluguel lá, cara? Aí tu fala assim, pô, mas eu te mandei o comprovante. Pô, mas não caiu nada aqui não. Aí quando tu olha na tua conta, pô, aquela operação foi estornada. Então, assim, isso aconteceu comigo em 3 contas, tá? 2 cartões de crédito e o pagamento do condomínio. Pô, quando eu entrei na conta, porra, tinha um dinheirão amado. Eu falei, caramba, de onde que saiu esse dinheiro? Quando eu fui ver, o pagamento que tinha sido concluído foi estornado. E assim, perdi a data de pagamento. Entrei em contato com o banco, paguei com juros, entrei em contato com o banco e falei assim, cara, beleza. Eu só quero saber por que foi estornado, por que foi cancelado o pagamento. Não vamos nem debater a questão dos juros. Pô, o atendente falou para mim que eu tinha que ter prestado atenção no meu extrato. Aí eu falei, porra, beleza. É, beleza. Acabou, perdeu um cliente, saí do banco, fui para outro. Então, assim, não. Para mim não vale, porque assim, a prestação de serviço é uma coisa muito séria. Então, assim, pô, eu não tenho costume de ficar acessando o aplicativo do banco toda hora. A não sei a hora que eu vou fazer um pagamento. Pô, por que não mandou uma notificação dizendo, ó, pagamento estornado? Não, não teve nenhuma notificação dizendo que o pagamento foi estornado. Então, assim, mesma coisa essa questão dos clientes, né? Pô, tô perdendo o cliente. Será que eu consigo me antecipar a esse evento? Então, assim, então o pai de vocês também ele pode querer ver isso. Pô, beleza. Eu quero que aqui nesse processo, dessa arquitetura, ele trate dessas duas informações aqui também, que é pegar o dado da agência e pegar os dados das ocorrências que os clientes abrem, para a gente poder mergulhar de cabeça e entender como é que isso funciona. Então, nessa arquitetura, a arquitetura a arquitetura moderna, né? Ela trata. Pode falar, pode falar. Não, pode falar. Vai lá. Exato, porque assim, às vezes o cara tá reclamando com você, pô, mas pô, o cara tá reclamando de um dia de atraso. Beleza, um dia de atraso é ruim? Pô, é ruim, mas não é, não é pior do que aquele cara que comprou um produto e quer devolver porque aquele produto tá com defeito. E assim, de certa forma, o cara não quer saber que o problema tá no fornecedor. O cara não comprou com o fornecedor, o cara comprou com a loja de vocês. Então, assim, vocês são o front. Mesma coisa quando você entra nesses sites das grandes empresas, né? Questão do marketplace. Cara, você não quer saber quem está vendendo. Você quer saber que tu está comprando a LinkedIn em nome da empresa XPTO. Então, aquela empresa, ela tem que garantir, ela tem que honrar aquele prazo que foi dado para você. E assim, beleza, tu comprou. Imagina, tu comprou um presente para o aniversário do teu filho. Ó, a parada chegou 3 meses depois do aniversário. Cara, tu não quer saber quem morreu, cara. Tu quer chorar, cara. Então, assim, cara, não vale. Então, quando você está numa arquitetura moderna, né, você pode ter vários tipos de dado, né? Você tem dados estruturados e dados não estruturados. Então, o que você faz primeiro? Você faz a ingestão você extrai, né, de onde ele está, traz para você e depois você trabalha no processo de transformação. Beleza? Então, pessoal, fala aí, Wallace, pode ir lá.
Exato. Exatamente, galera. Então é assim, esse é um assunto que eu vou falar com bastante calma com vocês, tem muitos detalhes, tá? E vale muito a pena a gente perder um tempo a mais em cada assunto, tá? E caso tenha ficado algo que não esteja muito claro nesse encontro de hoje, tragam amanhã que a gente dá uma reforçada para que todos entendam muito essa questão da arquitetura, né? Da mesma forma como nós trabalhamos fortemente na parte de modelagem, tá? São dois assuntos muito importantes e que um complementa o outro, tá? É isso, meu povo. Amanhã, mesmo bate-canal, amanhã. É tu, Magno? Tu vai trazer a parada dos indicadores amanhã? Eu quero deixar para segunda. Não, de boa, de boa. Tranquilo. Fechou então. E amanhã, olha, a gente continua aí forçando nesses conceitos aí, tá? E vamos que vamos, galera. Uma boa quinta para todo mundo aí. Pré-sextou, né? Estamos quase lá. Falta pouco. Isso aí. Isso aí. Valeu, galera. Bom trabalho aí. Tchau, tchau.